Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, ancião, então qual é a nossa informação hoje? Bom, pessoal, é o seguinte, eu quero contar para vocês uma historinha breve, porque o negócio de ficar contando história aqui torra a paciência. Então eu gosto de contar a história do jeito que ela é. Vocês sabem qual foi o primeiro texto da Bíblia que eu decorei de cabeça? Sabe qual foi o primeiro texto que eu decorei? Olha, se você acertar, talvez alguém já vai se lembrar desse texto aí que eu decorei. Se eu não me engano, eu contei acerca desse texto aí na minha história, no livro Pregando para Pregadores, e também contei sobre esse texto que eu decorei. O primeiro texto que eu decorei, gente, é um texto que hoje me faz vir a público e, ao mesmo tempo, falar para vocês como é bom quando a gente aprende a palavra de Deus. Então, eu quero falar para vocês o primeiro texto que eu decorei na vida. Foi um texto que fala sobre a confiança. Bom, o texto está decorado, Salmos, número 146, eu não preciso nem ler. Salmos 146, versículo 3 e 4. Lá está escrito assim: não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Sai-lhes o espírito, e eles voltam ao seu solo, e nesse dia perecem deveras os seus pensamentos. Então, esse foi o primeiro texto que eu guardei quando eu comecei a sair no campo. Tá? Isso vai se dar por volta de por volta de janeiro de 1980. Se você procurar aí agora no JWR, você vai encontrar isso daí. Não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Sai o espírito e eles voltam ao seu solo, e nesse mesmo dia perecem deveras os seus pensamentos. Então, eu ali já naquele texto, eu aprendi que nós não podemos confiar nos homens, né? E é muito interessante que a Sociedade Torre de Vigia, ela quando fala acerca deste assunto, ela também traz garantias para você não confiar em homens. Então vamos dar uma olhadinha aqui, juntos. Eu vou ficar um pouquinho menor aqui para você poder acompanhar certinho tudo que está acontecendo. Vamos lá então. Olha só que legal, essa sentinela aqui, ó. Por que você deve examinar a sua religião? Bom, todo mundo sabe que Testemunha de Jeová não é religião, né, pessoal? É seita. Mas vamos trabalhar em cima do que eles falaram. Não vou ficar entrando nesse mérito da questão agora. Então eles dizem aqui, ó, que um dos motivos pelo qual você deve examinar, devemos ter esse mesmo cuidado com respeito à religião. Afinal, se pertencemos a uma organização religiosa, nossa vida espiritual está nas mãos dela. Isso inclui nossa própria salvação. Pessoal, dá uma olhada nisso aí. Dá uma olhada nisso aí para você entender a coisa. A Torre de Vigia tentando achar um espaço para si. Isso no ano de 2013. Ela diz que você precisa pertencer à organização religiosa porque a sua vida está nas mãos desta organização. E inclui a sua própria salvação. Bom, em primeiro lugar, eu já quero dizer que isso aqui não é que existe. Isso aqui é uma mentira. Em primeiro lugar, você pode pertencer a qualquer grupo religioso, desde que ele seja cristocêntrico, pregue Jesus como Senhor e Salvador, não pregue teologia da prosperidade, tudo isso daí, tá? Só que a sua vida nunca vai estar nas mãos desse grupo. Nunca. A sua vida está nas mãos
de Jesus. Ancião, tem texto bíblico? Tenho, que eu não preciso nem ir atrás. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não seja destruído, mas tenha vida eterna. Bom, então todo aquele que crer em quem? Numa organização religiosa? Não. Todo aquele que crer em Jesus. Então a sua vida, a sua salvação, ela não depende de uma organização religiosa. Então é muito importante que a gente tenha esse tópico muito claro na nossa mente. Vamos lá então. Aí depois eles dizem assim, olha, que Jesus forneceu um padrão. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Aí eu pergunto para você, quais são os frutos que a Sociedade Torre de Vigia tem produzido no mundo? Bom, vamos lá, alguns frutos para poder te ajudar. Alguns frutos, deixa eu subir aqui para você poder verificar melhor. Alguns frutos que a Sociedade Torre de Vigia tem produzido no mundo. Vamos lá então. Separação de famílias. Jesus produziu isso? Não. Alguns frutos que a Sociedade Torre de Vigia tem produzido no mundo. Gerar ódio religioso para com aqueles que saem. Jesus ensinou isso? Não. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos e orem também pelos que vos perseguem. Alguns frutos que a Sociedade Torre de Vigia tem no mundo. Por exemplo, ensinamentos falsos acerca da vida. De 1968 até 1980, muitas pessoas morreram por causa dos frutos produzidos no ensinamento da Torre de Vigia. Então Jesus não está olhando com bons olhos para esse pessoal. Quais são outros frutos, ancião? Bom, vamos pegar, por exemplo, aí o sacrifício de pessoas que são feitas através da questão do sangue. Né? Cada pessoa que entrega a sua vida ali, dizendo que está entregando para Jeová, na verdade está entregando para Moloque ou para Baal, que eram os deuses sanguinários que queriam sangue. O Deus verdadeiro Jeová nunca aprovou isso. Bom, entre esses e vários outros aspectos, né, o ostracismo, a discriminação, tudo isso. Então, nada disso são frutos de Jesus. São frutos que a organização está produzindo. Aí eu pergunto para você que está me acompanhando, onde é que você vê na Bíblia esse comportamento? Pai parando de falar com o filho, porque não quer mais seguir a organização, não é? Filhos, netos, amigos, avós, todo mundo se separando. Onde que você viu isso? Onde que você viu, por exemplo, os frutos de se produzir uma falsa Bíblia, né, na própria Bíblia? Não tem, gente. Então vamos lá, eles continuam aqui, a sua religião, a verdadeira. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante. Será que há um meio de saber qual que é? Bom, aí eles dizem, eles vão trazer aqui alguns textos bíblicos, e aí ele diz que a Bíblia fala de uma só fé, tal, não sei o quê. Porque para eles uma só fé significa, vejam só, quando a Bíblia diz uma só fé, eu tenho que explicar isso para vocês. Uma só fé. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Efésios capítulo 4, versículo 5. Porque eles pegam o texto bíblico e eles colocam o que eles querem no texto, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha em Efésios, para ver se Efésios trata só de uma só fé. Vem junto comigo, Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Uma só fé em quem? Em Jesus. Um só batismo. Batismo em nome de quem? Da triunidade de Deus. Portanto, você que foi batizado nas TJs, está devendo essa história aí, hein? Precisa ser batizado novamente? Sim. Então, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, quando eles dizem aqui, olha, o que é uma só fé? Segundo eles, uma só fé são ensinamentos falsos, destilados pelo mundo inteiro, quando todas as pessoas têm aquela mesma fé. Uma fé falsa, uma fé de ensinamentos falsos. Tá legal? Aí depois eles dão um texto aqui muito legal, olha só. Persistam em examinar se estáis na fé. Qual era a fé? A fé em quem? Vamos dar uma olhadinha no completo?
aqui, segundo aos Coríntios 13:5, vamos ver o que é a fé. Será que a fé é acreditar nesse monte de baboseira que você aprendeu e que a organização ensina? Claro que não. Vamos lá, está escrito, vamos dar uma olhadinha o que é a fé. Eles não estão citando o texto, o problema é que eles citam o texto pela metade. Aqui a gente pega o texto inteiro. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já fostes reprovados. Então, qual era a fé que o cristão deveria examinar? Se Jesus estava nele. Você tem certeza que Jesus está em você? Ah, ancião, eu tenho, eu também tenho, não tenho a menor dúvida disso. Então você está na fé. Não era fé em uma organização. E aí depois eles continuam, dizendo que haverão falsos ministros, né? Falsos ministros. Aqui eles não perdem a oportunidade para atacar a suposta cristandade. E aí eles dizem, é natural que você não queira ser desencaminhado, mas como pode evitá-lo, né? Também por determinar o fruto que a religião produz. Bom, nós já vimos que eles não têm produzido nenhum bom fruto, né? Já pensou 60 anos de casos envolvendo as crianças australianas, 1006, e mais 23 no mundo? Que frutos são esses? Que frutos são esses que eles estão produzindo, não é? Indicando, por exemplo, o seu membro do corpo governante, né? Lá mostrando que ele também foi acusado de 4 casos antes de morrer, o seu Teodoro Jarax. Que frutos eles estão produzindo? Eles criticam tanto a cristandade, mas por que eles não mostram os frutos deles? Aí eles dizem para fazer a prova. Olha só que interessante isso. Fazer a prova, vamos lá. Primeiro, será que a sua religião ensina a doutrina da Trindade? Bom, aí eles já começam apelando. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a doutrina da triunidade de Deus, ela é completamente expressa na Bíblia e você não pode fazer nada se o corpo governante não entende. Não tem o que fazer, pessoal. Eles não entendem. É só você, ancião, eu queria entender melhor esse assunto. Então você vai lá para as aulas de teologia, aulas 1 a 10. Tá legal? Olha só. Não, mas vejam a colocação deles. Será que sua religião ensina a doutrina da Trindade que afirma que Deus onipotente, que o Deus onipotente, a Jesus Cristo e o Espírito Santo, são 3 pessoas combinadas para constituir um só Deus? Será que afirma que Jesus Cristo é coeterno e coigual com Deus? Bom, aí eles vão tentar aqui descredibilizar a doutrina da Trindade, aplicando vários textos errados, tal, não sei o quê. Por quê? Como são assuntos que eles não conhecem, porque a gente tem que falar de coisas espirituais, com provas de coisas espirituais. Então, essa história é de triunidade. Depois eles falam, será que a sua religião ensina que a alma é imortal? Né? Vejam, outro assunto que não tem como comprovar. Não tem como comprovar. Isso aqui é uma questão de escolha. Você pode crer que a alma é mortal e você pode crer que a alma é imortal. A Bíblia diz muito claramente em Mateus 10, 28. Não temam aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Então a alma, ela não morre, de acordo com Jesus, a menos que Jesus Cristo esteja mentindo. Tá legal? E depois, será que a sua religião ensina que os perversos vão para o inferno? Aqui eles vão explorar essa questão de inferno. Aí eu pergunto para vocês, eles dizem que a religião falsa ensina que os perversos vão para o inferno. E eles ensinam o quê? Que vai morrer 99,9% da humanidade. Aí, pessoal, não sei qual que é o mais fácil de crer, não é? Eu não sei qual que é o mais fácil de crer, porque o entendimento deles sobre a questão do inferno, Geena, diga-se, de passagem Lago de Fogo, é muito deturpado. Você entendeu? E aí depois, eles vão tentar aqui e tal, aí eles terminam, examinar o fruto. Bom, o fruto, nós já vimos que o fruto não é nada bom, e aí eles vão prosseguir falando sobre negócio de guerra, tal, a verdadeira religião. Aí eles vão tentar puxar aqui a sardinha para o lado deles, e assim vai. Bom, buscando então a sua confiança completamente na própria seita. Tá legal, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu quero que vocês vejam comigo esse vídeo agora, ó. Porque vejam só, eles incentivaram que você tem que ter confiança em quem?
você tem que ter confiança em Deus, segundo eles, né? Você não pode ter confiança na religião, você não pode ter confiança naquilo que os líderes falam. Aliás, nós todos crescemos ouvindo isso. Vamos ver agora o que é que o pessoal do corpo governante tem a nos dizer sobre confiança. Devemos confiar em Deus ou devemos confiar num grupo de homens que exerce a liderança na organização? Porque eu disse para vocês aqui na abertura que o texto é muito tranquilo. Não confieis nos nobres, não é para você confiar nos nobres, não é para confiar nos príncipes, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Então, a quem pertence a salvação? O versículo 5, o versículo 4 nos diz: confiem em Jeová, ó Israel, confia em Jeová. Então, a nossa confiança deve ser direcionada para Deus. Eu quero agradecer ao irmão Diego, servo em Cristo, que nos mandou esse material. Uma outra coisa também que eu quero vos dizer é que aqui, eu vou ter que ficar aqui do lado, porque aqui vai aparecer a data do broadcast. Muito obrigado. Trabalho fenomenal, muito obrigado. Então, aqui vai aparecer a data do broadcast. Para você pesquisar, você que é TJ, que não acredita. Porque o grande problema da organização é malhar o pau em tudo que é grupo religioso. Eles criticam a Igreja Católica porque a Igreja Católica tem o Papa. Eles criticam os protestantes por causa dos pastores, bispos e assim por diante. Eles criticam a Igreja Anglicana, eles criticam tudo que é grupo religioso. E eles dizem, com frequência, que esses grupos querem a confiança para si. E não colocam Jesus à frente. Parece até uma piada isso, né? Vamos dar uma olhadinha no que diz o corpo governante. Já que Deus e Jesus Cristo confiam totalmente no escravo fiel e prudente, não acha que devemos confiar também? Para aqui, vamos lá, peraí, ó. Primeiro ponto. Vamos ouvir de novo? Deixa eu desligar aqui o ventiladorzinho que faz barulho para você poder ouvir bem legal, que eu não consegui aumentar esse volume. Vamos lá, presta atenção. É rápido. Já que Deus e Jesus Cristo confiam totalmente no escravo fiel e prudente, não acha que devemos confiar também? Não, dá uma olhada que absurdo que esse cidadão aí, que é membro do corpo governante, diz que Jeová e Jesus confiam totalmente nele. Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida com esse grupo sectário, um dos piores que existe no mundo? Uma verdadeira seita, uma seita verdadeira. Jeová e Jesus confiam totalmente. Veja, Jeová e Jesus não tem dúvida sobre o escravo. Jeová e Jesus confiam totalmente. Bom, uma vez que Jeová e Jesus confiam totalmente no escravo, nós somos obrigados a recorrer a esta sentinela que é o concurso. Não tem jeito. Então vamos lá. Esta sentinela aqui, tá legal? Nós somos obrigados a recorrer a essa sentinela. Não tem como, pessoal, fazer diferente, porque eles dizem que Jeová e Jesus confiam plenamente, confiam totalmente no escravo. Não foi isso que você ouviu? Jeová e Jesus confiam totalmente no escravo. Então vamos dar uma olhadinha. Eles próprios não confiam neles. Quem dirá Jeová e Jesus? Presta atenção aí junto comigo, vem comigo, vamos juntos. Olha só que interessante. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso pode cometer erros ao explicar os assuntos da Bíblia ou dar orientações. Quer dizer, como é que Jeová confia em seres humanos de carne e osso que cometem erros em interpretar sua própria palavra? Será que não tem uma inversão de valores aí? Como é que Jeová confia totalmente? Se eles podem ter erro, então Jeová está com problemas. O Jeová deles, não o Jeová da Bíblia. O Jeová deles está com problema. O Jeová deles é tão humano quanto eles. Na mitologia grega, os deuses foram feitos à semelhança dos homens. Na visão cristã, o homem foi feito à semelhança de Deus.
Então, o Deus da organização das Testemunhas de Jeová é um Deus mitológico, é um Deus igual o Zeus, né? Ou seja, ele é um Deus que foi feito à semelhança do corpo governante. É só você pegar um pouquinho de mitologia e estudar. Então, eles dizem aqui que o corpo governante não recebe revelação da parte de Deus, nem é perfeito. Mas o membro do corpo governante diz que Jeová confia totalmente. Não, vejam a apelação. Eu quero que você preste atenção na apelação cognitiva, na lavagem cerebral que esse pessoal faz. Depois eles dizem assim, ó. Jesus não disse que ia dar alimento espiritual perfeito. Bom, se Jesus não disse que ia dar alimento espiritual perfeito, mas Jesus confia plenamente nesses homens, eu acho que esse aí também não é o Jesus da Bíblia. Vamos ouvir de novo o que ele tem a nos dizer? Preste atenção se você chegou agora ou não entendeu. Você viu agora que eles disseram na sentinela que o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, eles não recebem nada de Deus. Não tem nada a ver com Deus isso aí. E nem é perfeito, por isso eles podem cometer erros. Mas olha o que esse homem nos diz aí, esse que é um dos papas da Organização das Testemunhas de Jeová. Olha aí. Já que Deus e Jesus Cristo confiam totalmente no escravo fiel e prudente, não acha que devemos confiar também? Olha só que interessante. Bom, ele usa Deus, né, como autoridade máxima, dizendo, ó, Deus confia em mim, meu amigo. Se Deus confia em mim, quem é você para ficar me distratando? Quem é você para não confiar em mim? Deus confia em mim totalmente. Não, eu só posso dar risada. Deus confia totalmente nesses comedores de arroz e feijão. É brincadeira o que a gente tem que ouvir, mas não parou aí não. Vejam como a influência satânica deles desce até os membros. Preste atenção. Se formos humildes, flexíveis e obedientes como Paulo, nós estaremos sendo fiéis ao escravo fiel e prudente. Olha só que interessante. Agora percebam, pessoal, isso é uma técnica, tá? É usar uma autoridade para confirmar os argumentos. Isso é uma técnica utilizada muito por políticos em debates. Tá legal? Isso é uma técnica utilizada. Então, utilizaram uma autoridade. Aqui, a primeira autoridade que eles usaram, quem foi? O próprio Jeová. Não, eles se superaram, né? Eles se superaram nessa daí. Então, o próprio Jeová, opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Eu coloquei para vocês, mas não mostrei, né? Então, peraí um pouquinho, vamos sair da sentinela, e vamos agora... Ah, não, tá certo. Então, agora, eles colocaram o apóstolo Paulo. Vamos ouvir esse moço de novo. Presta atenção. O que é ser humilde? Olha aí que legal isso. Se formos humildes, flexíveis e obedientes como Paulo, nós estaremos sendo fiéis ao escravo fiel e prudente. Então veja, segundo eles, o Paulo é um exemplo de obediência ao escravo fiel e prudente. Será que foi mesmo? Bom, dizem eles que o escravo fiel, embora tenha sido designado lá no ano de 1919, segundo eles, o corpo governante já existia, portanto, o representante desse pseudo-escravo, e o apóstolo Paulo disse que não se submeteu a esses homens aí, não. Nem os homens que eram de verdade. Paulo diz assim, ó. Paulo diz assim aqui no livro de Gálatas, capítulo 2. Ele diz assim, ó. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência dos homens, esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram, aqui ele está se referindo aos apóstolos, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia
para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, e a graça que se me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. O Paulo recebeu um ministério completamente independente da parte do Espírito Santo. Paulo não estava sujeito a Pedro, Tiago e João. Paulo não estava sujeito a uma igreja, conforme eles dizem, né, de Jerusalém, onde estava um pseudo corpo governante. E aí ele traz Paulo como autoridade. Não, se a gente pegar o Paulo, a gente vai ser humilde, aí a gente vai ser obediente a quem? A Jeová Deus? Não. A Jesus? Não. A quem seremos fiéis? Veja. Nós estaremos sendo fiéis ao escravo fiel e prudente. Ou seja, ser fiéis a um grupo de homens. Você não tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel ao escravo fiel e prudente. Pessoal, como é que você, que é testemunha de Jeová, consegue ouvir uma coisa dessa e não se escrutinar? Porque você não está na fé. Porque você não está em Cristo. Ser fiel ao escravo fiel e prudente. Que coisa! Não deveria ser fiéis a Jeová? Ser fiéis a Jesus? Não. É ser fiéis à organização. Mas não para aqui não. Vamos juntos. Em quem você deve confiar? Em quem? Em Jeová? Em Jesus? Ou no escravo? Ou seria nos três? A Bíblia diz que nós devemos exercer confiança em Jeová Deus, em Jesus Cristo. Crede em Deus e crede também em mim. Não foi isso que Jesus disse? Vamos ver se Jesus abriu vaga para o pseudo-escravo. Vamos ver se Jesus abriu vaga para o pseudo-escravo. Vamos ver em quem foi que Jesus mandou confiar. João 14,6. Bom, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, olha só que interessante. Então, Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não dá espaço para ninguém, é só ele. Isso é Jesus falando. Aí aqui, no capítulo 14, versículo 1 até o 3, Jesus Cristo diz, olha só o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Acabou. Ele não falou crede em Deus, crede também em mim e crede naquele escravo da ilustração que eu contei. Não. Ele não falou nada disso aí. Crede em Deus, crede também em mim e crede em um grupo que vai surgir pedindo sua confiança. São anticristos, pessoal. Não precisa ir tão longe. Jesus é exclusivista. Ele diz, creio em Deus e creio em mim, porque ele também é Deus. Acabou. Aqui, João 14,1 desmonta completamente o argumento desse cidadão. Vamos ver o argumento dele perfeitamente. Preste atenção. Em quem você deve confiar? Você deve confiar em Jeová, em Jesus e no escravo fiel. Olha só que interessante. Você tem que confiar em Jeová, em Jesus e no escravo fiel. Mas João 14,1 diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim, em Jesus. Acabou. Eu assumo, eu sou Jesus. Pode crer em Deus e tem que crer em mim também. É Jesus que está falando. Não mandou crer em escravo, não mandou crer em ancião Edson Reis, não mandou crer no pastor, não mandou crer no bispo. A relação é individual. Crê em mim, eu sou Jesus. Essa é a fala. Bom, agora se algum ATJ conseguir desmentir isso, pode entrar aí no nosso site e desmentir. Porque o que eles sabem fazer é só os mimimis. Apóstata, apóstata, apóstata. É só o que eles sabem fazer, igual papagaio de pirata. Só sabe repetir a mesma coisa. Terra à vista! Terra à vista! É só o que eles sabem fazer. Então Jesus não mandou crer escravo nenhum. Mas eles precisam colocar um cabresto em você que está me assistindo. Então você também tem que crer. Você tem que crer em Jeová, em Jesus e em mim. Neles. Brincadeira. Vejam só que legal isso. Aí a gente já passa
para a próxima parte. E no escravo fiel. E no escravo fiel. Tem que crer neles. Não, eu não sei como é que esses caras conseguem ser tão descarados a esse nível de exigir obediência para si próprios. Eu não sei como é que eles conseguem ser tão descarados a esse nível. Um homem velho desse, cabelo branco, como é que não tem vergonha na cara de explicar errado o texto da Bíblia? Bom, mas vamos ver mais um pedacinho. Quando escutamos e obedecemos ao escravo fiel, fortalecemos nossa amizade com Deus. Na verdade, nossa própria vida depende disso. Não. Eu preciso comentar alguma coisa? Quero agradecer ao Diego, servo em Cristo. Quando você obedece ao escravo, sua vida depende disso. Não, até hoje eu não consigo entender. Não, aqui no tempo que eu estava lá, não tinha essa idiotice a céu aberto. Isso aí para mim é um esgoto a céu aberto. Isso aí para mim é um esgoto a céu aberto. Ter que ouvir isso aí. Você está entendendo? Isso aí para mim é um esgoto a céu aberto. Um esgoto de lama, de imundícia, que tira nosso Senhor Jesus Cristo do pódio e coloca eles. Tá entendendo isso? Porque quem é que você vê? Jesus você não vê. Jeová você não vê. Quem é que você vê? Você vê esses idiotas aí nesse broadcast. Pedindo a sua obediência absoluta. Obediência cega. Tem que confiar neles. Mas e o Salmo 146 que eu comecei? Não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Você vai confiar num comedor de arroz e feijão desse daí? Você vai confiar nesse cara que vai ao banheiro e se examina do excremento que ele fez, como qualquer um ser humano normal, e ele ainda pede a sua fidelidade absoluta e diz que a sua vida depende disso? Vamos ouvir de novo. Peraí, gente. A vida depende disso. Com Deus. Na verdade, nossa própria vida depende disso. Quando escutamos e obedecemos ao escravo fiel, fortalecemos nossa amizade com Deus. Na verdade, nossa própria vida depende disso. Nossa vida depende de escutar ao escravo, não é ler a Bíblia, para fortalecer a nossa amizade com Deus. Bíblia é zero. Pode pegar sua Bíblia e jogar no lixo. Basta você ouvir esses idiotas aí. Não, isso me revolta, pessoal. Ainda não sei como é que tem gente que consegue vir a público defender isso. Isso é a mesma coisa do ensinamento Mormon. Você, sem o anjo Moroni, sem o livro de Mormon, não tem salvação. Você, sem a organização, sem esses homens, você não tem salvação. Esse daí é um puxa-saco do corpo governante, que não vai ser corpo governante nunca esse aí. Tem nem idade para isso. Vamos continuar. Isso vai diminuir a nossa confiança no corpo governante. Isso é muito perigoso. Ah, quando você começa a pesquisar, porque eu me lembro muito bem disso aí, quando você começa a pesquisar, quando você começa a abrir a sua mente, ter uma elevação da sua consciência, então você pode perder a sua confiança no escravo. Isso é muito perigoso. Claro que é perigoso. Perigoso para eles que estão perdendo você, porque você vai deixar de dar o rico dinheirinho para eles. Né? Perigoso para eles que sabem que a organização está afundando, igual o Titanic. Para eles é perigoso. Para você é libertação. Para você é vida eterna. Vamos ouvir de novo esse cidadão aí, vamos ver até onde ele vai. Isso vai diminuir a nossa confiança no corpo governante. Isso é muito perigoso. Jeová vai usar a sua organização para nos guiar na grande tribulação. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Então vamos lá para Jesus de novo. Jesus disse-lhes, a organização é o caminho. Não é isso que ele disse? Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu. Sem mim nada podeis fazer. Vocês têm que estar ligados a mim como sendo a videira. O Pai é o lavrador. Então, pessoal, vejam que o que a organização das Testemunhas de Jeová propõe para os seus adeptos
é exatamente o mesmo que os outros grupos sectários propõem. O adventismo, você não tem salvação se você não aceitar Ellen White como profetisa, tá? O mormonismo, você não tem salvação se você não aceitar o anjo Mormon e não aceitar o livro de Mórmon. A Organização das Testemunhas de Jeová, você não tem salvação se você não aceitar o corpo governante. E a Bíblia fica onde nessas seitas? E a Bíblia fica onde, pessoal? É isso que eu queria entender. Onde fica a Bíblia nessa história? Vocês estão compreendendo a história? Então é muito claro aqui, pessoal, qualquer testemunha de Jeová que entrar vai ter a oportunidade de ver por si própria. Não precisa a gente inventar nada, não precisa a gente ficar contando história, nada disso. Vocês se lembram do que o apóstolo Pedro disse lá no Sinédrio, no livro de Atos, capítulo 5? Temos que obedecer a Deus como governante antes que aos homens. Tem que obedecer a Deus, não tem que obedecer a escravo nenhum. A Bíblia é clara, pessoal. Por que essa regra não vale para eles? Bom, vamos lá então. Olha aqui, pessoal, o livro O Tempo do Fim. Gente, esse livro aqui é simplesmente fantástico. Hoje lá no canal Pela Bíblia eu falei sobre o Armagedon. Anselmo, puxa, eu perdi. Então vai lá dar uma olhada. Só que aqui no livro O Tempo do Fim tá super completa a explicação. Está com todos os textos bíblicos. Aqui você vai encontrar tudo isso naquele tópico que está aqui. O Armagedon, tá legal? Textos bíblicos, tudo bonitinho, imagens, tudo legal. Guarda o nome desse livro, que ele se chama Azul. Ancião, quanto custa cada um livro desses? Apenas R$70. Só isso. R$70 você vai ter aqui o melhor material, eu garanto. Tá legal? Todo mundo que adquiriu até hoje são apenas elogios e crescimento. Gente, vai acabar, hein? Vai acabar. Na hora que acabar, eu sei que vai ter muita gente que vai ter inveja de vocês que tiveram a oportunidade de ter esse material. Porque tem muita gente que vai entrar no canal e não vai conseguir ter mais esse material. Então você que está me acompanhando há muito tempo, não perde tempo. Aproveita e peça já o seu. Mande já o seu WhatsApp para 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá legal? E no escravo fiel. Quando escutamos e obedecemos ao escravo fiel, fortalecemos nossa amizade com Deus. Na verdade, nossa própria vida depende disso. Isso vai diminuir a nossa confiança no corpo governante. Isso é muito perigoso. Jeová vai usar a sua organização para nos guiar na grande tribulação. Não existe outro caminho. Nenhum. Tá aí, pessoal, é isso daí. Você viu, então, a gente não inventa nada, são eles próprios, a voz é a mesma, tudo igual. Boa noite a todos vocês, estejam todos na graça e na